Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Venho passando, iniciando o nosso dia. Hoje, segunda-feira, último dia do nosso propósito, atravessando o impossível. Durante 7 dias nós oramos pedindo a Deus para que nos ajude a vencer, a romper em fé. Porque tem coisas que é para nós fazermos. Tem coisas que nós conseguiremos fazer com as nossas forças. Mas tem coisa que é para o nosso Deus. Tem coisa que, se não for Deus para nos ajudar, nós não conseguiremos vencer. Assim como todos os dias, Deus me trouxe a palavra em Josué. Josué, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Aonde Deus apareceu para Josué, quando Josué havia perdido o seu líder, aquele que ele estava acostumado a caminhar com ele. E a palavra do propósito encontra-se no livro de Josué, capítulo 1, e o versículo 6. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem de bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque estas então farás prosperar os teus caminhos e será bem-sucedido. Glória a Deus, aleluia. Aqui, assim como todos os dias, Deus, através da vida de Josué, fez com que o povo vencesse diversos obstáculos. Haviam momentos em que eles tinham que enfrentar situações em que só Deus poderia ajudá-los. E na minha vida e na tua vida não é diferente. Se nós queremos ser bem-sucedidos neste mundo, e em tudo que nós fazemos, nós temos que nos prostrar diante daquele que é grande e poderoso, tem mãos fortes e pode nos ajudar, porque somente Ele pode. Porque Ele fez o mundo, fez todas as coisas. Ele conhece cada habitante, cada canto deste mundo. Não importa onde você esteja, não importa a situação em que você esteja enfrentando, não importa o que você está pedindo para Deus em oração. Creia que tudo é possível para aquele que crê. Não há nada impossível. Para um Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar. Para um Deus que libertou um povo que estava cativo há 400 anos. Um Deus que abriu o Jordão para esse povo passar. Um Deus que fez com que as muralhas de Jericó caíssem por terra. Um Deus capaz de fazer milagres, maravilhas, prodígios. Ainda continua sendo o mesmo. Nós não servimos
dois senhores, nós servimos somente um, aquele que vive e reina, que tem visto tudo que você tem passado, tudo que você tem enfrentado. E a palavra que o Senhor me deu nesta madrugada, para este último dia de propósito, se encontra no Evangelho de João, capítulo 5. E eu vou fazer menção da palavra do Senhor com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia multidão de enfermos, cegos, mancos, ressequidos, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava as águas. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aqui a Bíblia nos mostra um momento que Jesus chegou aonde havia diversas pessoas necessitando. Diversas pessoas que estavam ali aguardando o seu milagre. Assim como creio eu que cada um de nós estamos em busca de algo da parte do Senhor. Assim como o povo de Deus também estava aguardando, gemendo, chorando, sendo oprimido por Faraó. E Deus ouviu o clamor daquele povo. Deus ouviu o gemido da alma daquele povo que estava agonizando, precisando de alguém que os libertasse. Deus fez com que nascesse um libertador, Moisés. Depois de Moisés veio Josué. E de geração em geração Deus tem levantado homens, mulheres capazes de vencer, mesmo com as suas deficiências, mesmo com as suas fraquezas. E na minha vida e na tua vida não é diferente. Nós temos que guardar a nossa fé. Nós não podemos ficar paralisados. Nós temos que cada dia mais e mais exercitar a nossa fé. Assim como o apóstolo Paulo fala, nós estamos como um atleta. Tudo aquilo que nós fazemos diariamente, que nós pegamos e nos acostumamos a fazer todos os dias, nos vai fazendo nós ficarmos mais fortes. Na medida em que você vai se esforçando, você vai fazendo aquilo que você pode fazer. Porque quando Deus mandou com que Josué se levantasse, fosse forte e corajoso, Deus viu a deficiência que Josué tinha. Porque Josué dependia de Moisés. Ele estava acostumado a ficar esperando as ordens de Moisés. E aqui a Bíblia nos mostra que havia nascido alguém que era maior do que Moisés, maior que Josué, maior que Daniel, maior que Isaías, que Jeremias. Todos aqueles que vinham anunciando a vinda deste que nós estamos falando neste dia de hoje. Porque assim como na época que o povo estava gemendo e chorando nas mãos de Faraó,
também o povo estava sendo oprimido por tiranos. E Deus amou o mundo de tal forma que enviou seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Em Moisés veio as leis, para que nós devemos cumpri-las, se nós queremos receber a salvação. Só que aqui a Bíblia nos mostra que naquele tanque, que estavam acostumados a verem anjos, um anjo descendo e agitando as águas para que as pessoas fossem curadas e libertas de todas as enfermidades. Eles estavam diante do Verbo que se fez carne. A palavra se cumpriu através de Cristo. Porque a Bíblia diz que desde os profetas, desde o princípio do mundo, já vinha se anunciando a vinda de Cristo. Porque assim como o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão, através de Cristo viria a libertação. Aqui a Bíblia nos mostra que havia uma multidão de pessoas, de almas, esperando um anjo descer. Esperando aquele que agitava as águas e que através daquele tanque sairia curado. Só que eles não sabiam que eles estavam diante daquele que jorra a água da vida, daquele que veio para libertar todo aquele que estava cativo. Aqueles que estavam ali naquele tanque estavam esperando sempre que o anjo viesse. Mas naquele dia veio alguém maior do que um anjo. Veio alguém que é acostumado a dar ordem aos anjos ao seu respeito. Aqui a Bíblia nos mostra que quando Jesus chegou naquele tanque havia diversos enfermos. Só que Jesus foi em busca daquele que fazia muito tempo que estava da mesma forma. Assim como o povo de Deus ficou 400 anos no cativeiro, aquele homem fazia 38 anos que estava na mesma situação. Fazia 38 anos que aquele homem estava prostrado na beira daquele tanque, aguardando o seu momento de ser curado. Eu não sei quanto tempo faz que você está aguardando, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei qual é a angústia, qual a aflição, qual é a tua preocupação, qual é a tua enfermidade. Porque todos nós estávamos condenados à morte pelo pecado, a maior de todas as enfermidades. Porque existem enfermidades que o médico traz um remédio e nós somos curados. Existem enfermidades que o médico faz uma cirurgia e nos dá mais um pouco de vida. Mas existem enfermidades que, se nós não formos curados, nós seremos condenados à morte eterna. Jesus veio a este tanque para não somente curar a carne daqueles homens. Jesus veio a este mundo para nos dar a salvação. Muitos estão na beira do tanque pedindo algo para esta vida, para este momento em que está vivendo hoje. E a Bíblia diz que é lícito. Só que nós temos que não somente nos preocupar com o hoje, mas o que está por vir. Porque assim como a Bíblia diz
Há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. E quando nós morrermos, para onde irá a nossa alma? Porque esse corpo fraco vai ficar na terra. O espírito que o Senhor assoprou nas nossas narinas voltará para a casa do Pai. E a nossa alma, de quem será? Não é momento mais da gente ficarmos sentados em cima do muro, ou ficarmos assentados na beira do tanque pensando, ou querendo imaginar qual a decisão que nós temos que tomar. Tome a decisão nesse dia de hoje, saia da prisão que tem te aprisionado. Peça para o Senhor Jesus te libertar de todas as cadeias que tem te aprisionado neste mundo. Porque muitas das vezes existem cadeias que você vem trazendo consigo há muito tempo. E aqui a Bíblia nos mostra que Jesus chegou até aquele homem e perguntou para ele se ele queria ficação. Porque é necessário que nós venhamos querer que o Senhor nos cure, querer aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Porque muitas das vezes Jesus ele vem até mim, até você e pergunta o que você quer que ele faça. Pensa, analisa o que você quer realmente que o Senhor faça por você. Porque o povo de Deus queria ser livre do Egito. Queria ser livre das mãos de Faraó. Só que no meio do deserto, no meio das dificuldades, mesmo tendo um Deus que cuidava deles nos mínimos detalhes, Deus enviava o maná todas as manhãs, Deus enviava a água, Deus enviava as nuvens para proteger eles do sol, Deus mandava as chamas para arder durante a noite, para que eles não passassem frios. E mesmo assim o povo vivia olhando para trás e murmurando, se recordando do Egito. Por isso que teve uma geração, a geração que saiu do Egito, viu a terra prometida, mas não pôde entrar nela. Andaram 40 anos no deserto, porque Deus deu oportunidade para eles, para mudar o coração, mudar a mente. Aqui a Bíblia nos mostra que Jesus perguntou para aquele homem se ele queria ficação. E aquele homem, ao invés de falar para Jesus que realmente ele queria, o que ele queria realmente, que era ser curado, ele foi falar para o Senhor que ele estava ali há muito tempo e que todas as vezes que o anjo descia e agitava as águas, vinha alguém antes dele e mergulhava. Aqui a Bíblia nos mostra que aquele homem estava aprisionado naquele tanque, porque ele estava esperando que alguém o ajudasse. Mas ali do lado dele estavam todos aqueles que também estavam lutando pelo seu milagre. E neste mundo em que nós vivemos não é diferente. Não espere que os homens façam por você aquilo que é Deus que vai fazer. Que você se esforce para buscar o teu milagre.
Porque o milagre que você precisa começa no momento em que você decide ouvir a voz do Senhor, seu Deus, que fala no teu ouvido todos os dias. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para o autor e consumador de tudo na tua vida. Porque você está diante de um Deus que Ele tem misericórdia de todo aquele que busca Ele. Porque foi graças à misericórdia dEle que nós estamos vivos. Porque Ele olhou para o mundo corrompido, Ele olhou para o mundo perdido, Ele olhou para nós, que estávamos condenados à morte eterna. E enviou o nosso libertador, aquele que veio para não somente nos curar e nos libertar das amarras, dos obstáculos que aparecem neste mundo, mas ele veio para nos libertar do maior de todos os obstáculos, da morte eterna. E Jesus lançou uma palavra para aquele homem: levanta, toma o teu leito e anda. As mesmas palavras que Deus falou para Josué, quando ele estava ali prostrado. Porque Josué também estava ali prostrado, porque havia perdido Moisés. E quantas pessoas, porque perdem alguma coisa, perdem um emprego, ou perdem um relacionamento, ou vem a perder um pai, uma mãe, alguém que ele amava, alguém que ele estimava muito, ele fica prostrado, ele perde o ânimo. Mas assim como este homem e também Josué, Jesus te chama para que você se levante, sai dessa situação que você está vivendo, se levanta e anda. É você andando e Deus andando adiante de você. Jesus, ele vai adiante de você, te ajudando a romper, a vencer os obstáculos. Porque a Bíblia diz que aquele homem se colocou de pé no mesmo instante, tomou o leito e saiu andando. A Bíblia nos mostra que Jesus deu a oportunidade daquele homem ser curado. E era no sábado. E todos aqueles que estavam à volta começaram a falar para ele por que ele estava carregando o leito. Enquanto ele estava na beira do tanque, enfermo, ninguém se incomodava. Todas as vezes que Deus começar a fazer algo na tua vida, sempre haverá alguém que virá para te incomodar. Ou algum obstáculo para que você venha atravessar. Mas não desista, persevera, continua. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para concluir até o final dos tempos. Não fica olhando para os obstáculos, olhe para Cristo. Afirma os seus olhos no caminho, que Ele é o caminho. Ele quer te tirar dessa prisão que você está aprisionado. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele. Entrega todas as suas aflições nas mãos do Senhor, porque Ele é aquele que arranca todas elas. Ele quer te curar, Ele quer te levantar. Versículo 13. E o que fora curado não sabia quem era, que era Jesus, e se havia retirado, em razão que naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não queres mais, não peques mais,
para que não te suceda coisa pior. Glória a Deus, aleluia. Uma vez que o Senhor nos cura, Ele vem e Ele nos alerta para que nós não venhamos pecar mais. Porque assim como a Bíblia diz, é esquecendo-me das coisas que para trás ficaram que eu avanço. O Senhor, Ele quer te oferecer uma vida eterna. Ele quer te dar uma vida e uma vida com abundância. Uma vida que vai abundar desta vida para outra vida, porque a nossa salvação começa no momento em que nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e o seguimos. Tomamos a nossa cruz e seguimos a Ele. Porque não há outro caminho. Se você quer vencer os obstáculos aqui neste mundo, se você quer romper em fé, se você quer ter uma vida em abundância, você tem que seguir aquele que é o dono do milagre. Aquele que se entregou por mim e por você. E que vive e reina. E é o nosso pastor. Você não tem outro pastor. Você tem o nosso pastor, aquele que veio para nos guiar. Assim como Cristo, Ele encontrou aquele homem que estava na beira do tanque, na igreja, nós temos que buscar na fonte. Assim como aquele homem, ele ficou na beira do tanque esperando os milagres acontecer. E muitos não têm sido capazes de se levantar e ir em busca do seu milagre. Porque aonde tem a palavra, é na casa do Senhor. Nós temos que estar lá para nós sermos alimentados, fortalecidos. Porque sozinho você não consegue. Na beira do tanque, sozinho, você não vai conseguir se levantar sozinho. Você tem que se unir com pessoas que estão no mesmo propósito. Você tem que andar com pessoas que querem ver Jesus. Que nesta madrugada, neste dia de hoje, você venha seguir aqueles que estão seguindo o mesmo propósito que você. Não tente trazer para a sua vida aquilo que Deus já te tirou do meio deles. Busca cada dia mais e mais estar na presença do Senhor, para que tempo oportuno Ele venha te exaltar. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei qual é o obstáculo que você tem que vencer neste dia de hoje. Mas fala para o Senhor Jesus o que tem te afligido. Pede para o Senhor Jesus, porque assim como a Bíblia diz, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate e abre-se-vos-á. Fala para o Senhor Jesus nesta madrugada, porque hoje é o último dia deste propósito. Mas não é só este o propósito. O Senhor Jesus tem muitos propósitos para fazer na minha e na tua vida. Que você não venha parar porque você não alcançou aquilo que você estava pedindo neste propósito. Porque o nosso propósito é bem maior. O propósito de Deus na minha e na tua vida é bem maior do que você tem pedido a Ele. Porque nós servimos um Deus grande. Um Deus que abre o mar vermelho. Um Deus que faz o rio abrir e parar para o povo passar. Um Deus que derrubou as muralhas de Jericó. O povo só queria passar pelas portas. Mas Deus derrubou os muros. Então creia que em nome do Senhor Jesus, Deus tem coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe para te entregar. Ou para fazer na tua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Crendo na nossa vitória, crendo na nossa cura, crendo nos milagres e maravilhas que o Senhor opera. Soberano Deus, eterno Pai. Pai amado e Pai querido, te agradeço por este propósito, entrego nas tuas mãos cada pedido de oração, cada súplica que foi feita durante os 7 dias deste propósito, Senhor.
Pai, em nome do Senhor Jesus, vai de encontro à vida de cada um dos teus servos e servas que ouviu esse áudio, Senhor. Assim como vem ouvindo todos os áudios, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que nas nossas fraquezas o Senhor se faça forte, Senhor. Que o Senhor nos perdoe por atos, pensamentos, omissões, pelas nossas fraquezas, nossas falhas. Senhor, meu Deus, repreenda, Senhor, meu Deus, todo espírito de covardia de nós. Nos dê um coração novo, Senhor. Nos prepara para viver as tuas promessas, Senhor, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço neste momento, tende misericórdia de nós, nos perdoe por atos, pensamentos, omissões, pelas nossas fraquezas. Nos perdoe, Senhor, por todas as vezes que nós olhamos para trás, Senhor, ou tentamos, ou pensamos em parar, Senhor. Pai, que o Senhor venha nos tomar pela mão direita, venha nos guiar, nos proteger e nos livrar de todo o mal, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço neste momento, visita o meu filho Antônio, minha nora Jaine, a Dora, Isabela, Isabel. Visita Bianca, Antônia, Kathleen, a Débora, Isaac, o João Paulo, a Maria Franciele, a Maria Clara, a Maria Eduarda, Senhor. Pai, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que exatamente cada um deles precisa, Senhor. Vai entrando com providência, ó Deus Santo, Deus de poder, Deus de glória. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta madrugada, nesse dia que está começando, Senhor, nós invocamos o seu santo nome, Senhor, pedindo para que o Senhor venha ao nosso encontro, Senhor. Vai de encontro à vida dos meus filhos, acampa os teus anjos, arcanjos, querubins e serafins ao redor deles. Vai trazendo cura para aquelas que estão enfermas, ó Pai. Vai restituindo, Senhor, tudo aquilo que eles perderam, Senhor. Senhor, meu Deus, aviva a fé deles, ó Pai. Acende a chama no coração deles, ó Pai, que essa chama nunca venha se apagar, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, proteja, Senhor, meu Deus, a entrada e a saída deles. Livra eles dos acidentes de trabalho, das balas perdidas, das investidas malignas, dos acidentes de trânsito. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, entra com livramento na vida dos meus filhos, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento toda a família Grifo, toda a família Duque, toda a família Miranda, toda a família Ferreira Medeiros, toda a família Silva, toda a família Souza. Ó Pai amado e Pai querido, eu te peço, vai de encontro à vida de todos os pastores, pastoras, obreiros, cooperadores, diáconos, diaconisas, Senhor. Vai capacitando esses homens e mulheres de Deus, ó Pai. Vai curando, Senhor, meu Deus, as feridas causadas pelo este mundo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Capacita, orienta, dá sensibilidade, Deus, dons do Espírito Santo para cada um dos teus servos, ó Pai. Senhor, meu Deus, nos ajude a caminhar neste mundo, Senhor, sem ter que nos preocupar, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço neste momento. Vai de encontro a cada vida, a cada história, Senhor. Visita aqueles que estão enfermos, ó Pai. Traz cura, Senhor. Assim como o Senhor foi na beira daquele tanque, havia diversas pessoas para serem curadas, Senhor. Pai, eu te peço, vai de encontro a todos aqueles que se encontram enfermos. Visita a irmã Tati, Senhor, meu Deus. Visita o Tininho e a Suzy. Visita o seu Tininho, o seu Toninho. Visita o Cosmo. Visita, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. O Marcos Evangelista, sua família, seus sobrinhos. O Tiago, Senhor. A Danila. Ó Deus Santo, Deus de poder e Deus de glória. Vai de encontro, Senhor, meu Deus, a todos os enfermos, ó Pai, dos hospitais, nos leitos, ó Pai. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós cremos na nossa libertação. Nós cremos que o Senhor é o único e suficiente Salvador da nossa alma, Senhor. Por isso nós te pedimos, salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, entra com salvação em todos os grupos de oração, Senhor. Senhor, meu Deus, cuida dos seus servos, ó Pai. Cuida dos seus filhos, Senhor. É assim que eu te peço, ó Deus Santo, Deus de poder e Deus de glória. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Não a paz do mundo, mas a paz de Cristo. A paz que excede a todo entendimento. E creia que o Senhor está derrubando todos os obstáculos que o inimigo possa ter colocado no teu caminho. Porque maior é Deus, maior que toda tempestade, que toda luta, que toda prova. Comece a glorificar e exaltar ao nome dele, porque ele já fez você vencer diversas batalhas e você irá vencer todas elas em nome do Senhor. Não é em seu nome, não é em meu nome, é em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe.